Santiago Paulos foi um filho muito desejado por Patrícia e Sandro. Patrícia já era mãe de uma menina, fruto de outra relação, mas faltava um menino. Santiago nasceu dia 9 de junho de 2013 e tinha apenas 2 meses quando os problemas começaram a surgir. Entre exames, consultas e diagnósticos, o resultado que nenhuma mãe espera acabou por chegar. Santiago era portador de uma doença genética rara. O menino não anda, não fala e sofre de complicações respiratórias. Patrícia e Sandro lutam diariamente para melhorar a qualidade de vida do filho através de terapias de desenvolvimento motor, cujo valor a família não consegue suportar. Mais unidos do que nunca, Patrícia e Sandro pedem respostas e não deixam de acreditar na possibilidade de o filho ter um dia um futuro mais feliz. E para sabermos mais sobre a história do Santiago e a luta desta família, contamos hoje com a presença da Patrícia Faria, que é mãe do Santiago, e ainda com a doutora Marta Amorim, médica geneticista, para nos ajudar a perceber mais sobre esta doença rara. Bom dia para as duas, um aplauso para as duas. Muito obrigado por estarem aqui connosco. Oh, Patrícia, olhando para o seu bebê, fotografias tão bonitas... Nunca parece um bebê perfeitamente comum, não é? Lindo, lindo, absolutamente saudável e teve uma gravidez normal, não teve? Normalíssima. Então o que é que... Sem qualquer tipo Sempre de e acompanhada, tudo sempre direitinho? acompanhado, tanto a nível particular como a nível do hospital público. Portanto, digamos que duas vigilâncias. Exatamente, 2 vigilâncias. O bebê é muito, muito desejado, não é? Muito desejado, muito. E correu tudo muito bem, o parto também, tudo normal, correu tudo muito bem. Até que, a partir dos 2 meses, numa consulta de rotina, começaram a achar que o Santiago era um bebê um bocadinho mole. Não reagia. Não reagia, era isso? Exatamente. Nem sequer tinha controle cefálico. Estranharam, mandaram-me para o Hospital de Santa Maria. Lá ele começou a ser seguido por várias especialidades. Já tinha uma filha, portanto. Já. Eu imagino que aí dentro já intuía qualquer coisa. Já tinha uma percepção que alguma coisa não estava bem. Era diferente o desenvolvimento. Não estava normal. Exatamente. Entretanto, ele foi para o hospital, começou a ser seguido em várias consultas, neuropediatria, metabólicas, e não encontravam nada de extraordinário em vários exames que fizeram. Entretanto, ele começou a ficar muito doente, que é um dos problemas desta síndrome, devido ao facto de ele ser hipotónico. O que é ser hipotónico? Tem pouca força muscular, pouco tónus muscular. Pronto. E ainda tem um pouquinho, está a melhorar, mas ainda tem um pouquinho. Ele fazia muitas infecções respiratórias. E isso, obviamente, trazia problemas complicadíssimos. Muito. Internamentos. Exatamente. Após um dos internamentos, a neuropediatra sugeriu que lhe fosse feito um exame de genética, visto que não conseguiam encontrar nada. E aí então que veio... Como é que se chama a doença? Síndrome da duplicação MSP2. E consegue explicar-nos o que é? A nossa doutora Nós temos Marta aqui já nos vai explicar. a nossa especialista, mas o que é isto? Porque sabe pouco sobre a doença, não é? Muito pouco, só existem cerca de 150 casos em todo o mundo. No mundo? Em todo o mundo. Patrícia. É complicado. É assim, esta síndrome... Que capricho da natureza, não é? É como se fosse um primo afastado do síndrome de Rett, que dá nas meninas, só que tem coisas diferentes. Ele produz 2 vezes mais o Santiago, chama síndrome da duplicação do MSP2, porque o MSP2 é uma proteína que todos nós produzimos, só que ele produz 2 vezes mais, o que não é bom. Claro. Portanto, isto resulta o quê? Ele agora está com 4 anos, portanto, evoluiu alguma coisa? É assim, com muito trabalho, muito esforço da nossa parte, muitas terapias, muita luta. Muita estimulação. Muita estimulação, trabalho diário. Claro. Tenho visto resultados. Nós estamos a ouvi-lo. Eu sei que fez questão que ele estivesse aqui. Nós temos sempre muito cuidado porque tem muito a ver com a sensibilidade dos pais nesta matéria. Mas nós temos por norma que as crianças, enfim, seja qual for as circunstâncias em que se encontrem, se os pais concordarem, não as devemos esconder. Antes, pelo contrário. Temos que ser inclusivos. Portanto, quem neste momento estiver a ouvir um ruído, é aquilo que é a maneira dele comunicar ou não? Aí está ele. É a maneira dele se expressar. Mas ele não fala. Não fala, não. A maneira que ele tem de se expressar. Eu consigo entender. Quem trabalha com ele, os terapeutas também conseguem entender na perfeição. Esta é a maneira que ele tem de se expressar.
Há pouco falávamos ali fora, ele já gatinha bem. E o andar? Já se quer começar a pôr em pé. Já se agarra aos móveis, já se quer começar a pôr em pé, já quer dar uns passinhos. Olha, nestas coisas nós temos muito que ter a ideia do que vai ser a seguir. Qual é a previsão que se faz sobre até onde é que pode ir o desenvolvimento do... Não se sabe. Não se sabe? Não, porque eu acompanho alguns casos de meninos nos Estados Unidos e cada caso é um caso. Há meninos que estão em situações completamente dramáticas, em estado quase vegetativo, tem outros não, que são mais funcionais. Bom, nós contactámos, temos aqui a nossa geneticista para nos falar do assunto, mas também contactámos a Associação As Raríssimas, a Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras, sobre o caso do Santiago. E porquê? Porque a mãe nos falou que queria muito ter mais informação. Ora, o esclarecimento que esta associação nos envia é que lamenta que este tipo de doenças implique tantas despesas, que ainda não falámos, para as famílias, que se veem obrigados a acumular terapias complementares com as despesas médicas normais. A Raríssimas informa também que lançou a iniciativa Olha por Mim, um programa de apadrinhamento, entre outros objetivos, permite a comparticipação total ou parcial dos custos das terapias dos utentes internos e externos dos Centros de Desenvolvimento e Reabilitação da Raríssimas. Portanto, se calhar há aqui uma ajuda. No mesmo esclarecimento, a Associação aconselha a família do Santiago a frequentar outras terapias, como a terapia da fala, no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão. Portanto, agora, isto é o que eles dizem. Agora vamos aqui à nossa especialista. Bom dia, doutora. Diga-me então, o que é que temos aqui? Estas recomendações da Associação são as corretas? Não são? O que é que se sabe sobre esta doença? Ou melhor, explique-nos o que é isto, que é melhor ainda, não é? A nossa informação genética está toda armazenada nos nossos cromossomas, que funcionam como se fossem pequenas enciclopédias onde está toda a nossa informação. Se nós imaginássemos, temos aqui uma prateleira atrás, cada uma das nossas células tem 46 enciclopédias. Efetivamente, neste síndrome, o que acontece é que no cromossoma X temos umas folhinhas a mais. E essas folhinhas a mais apanham um gene, que é um gene muito importante no desenvolvimento neuronal. Efetivamente, quando há mutações neste gene, nós temos a síndrome de Rett. Por ser no cromossoma X, esta síndrome, a síndrome de Rett, afeta só as meninas e, neste caso, a microduplicação é ao contrário, só afeta os rapazes. Eu trouxe aqui que a equipa generosamente conseguiu-me fornecer, só para vocês terem uma ideia. Portanto, a informação genética é complexa. Nós temos as 46 enciclopédias, em que cada capítulo é um gene com a informação. Mas nem toda a informação é lida ao mesmo tempo. E é fácil pensarmos nisso, porque nós temos o mesmo genoma em todas as células, e há células que são olho, há células que são pele. E o que é que faz com que essa informação seja lida de forma diferente? É como que temos uns post-its, temos uns acrescentos à informação. Portanto, nós temos as 46 enciclopédias, mas depois sobre elas nós vamos ter uns post-its, uns acrescentos, umas anotações que fazem com que em determinadas células só determinadas regiões é que sejam lidas. O MECP2 é uma proteína essencial para identificar estes post-its, para que naquela célula só os genes certos funcionem. E o MECP2 é essencial, então, para o funcionamento dos genes no sistema nervoso central. O facto deste gene estar duplicado faz com que todo o controle desta situação não seja feito como deve ser. E isso tem as repercussões que nós vemos no Santiago, portanto, afeta o tónus, a tonicidade, afeta a marcha, afeta a fala, muitas vezes eles têm epilepsia, portanto, é uma síndrome que, do ponto de vista neurológico, é muito complexa exatamente por isso. Mas está estudado no mundo, são 150 casos no mundo, foi isso que se disse? Isto estuda-se ou é uma coisa que está na prateleira? Não, o MECP2 é um gene muito estudado, sobretudo por ser responsável pelo síndrome de Rett, que é um síndrome mais frequente. A microduplicação, efetivamente, é uma situação mais rara, mas é um gene para o qual a comunidade científica olha com muita atenção. Mas, infelizmente, as respostas nesta altura, no estado atual da ciência, para as doenças genéticas, para a maior parte delas, ainda são muito poucas. E o que estes meninos, as mais-valias que estes meninos podem ter, são efetivamente terapias para os estimular, para otimizar todas as potencialidades que eles tenham. E, infelizmente, isso fica tudo muito em cima dos pais. E que tipo de terapias é que são
é que são melhores para este tipo de síndrome? Tudo o que faça melhorar o tónus, tudo o que faça melhorar a capacidade que ele tem de... Porque a marcha, cerca de metade dos meninos não atingem a marcha, mas lá está, isto está muito dependente de se estes meninos são estimulados, se são trabalhados ou não são trabalhados. E, efetivamente, isso não devia ficar tão em cima dos pais. E quando falamos disso, falamos de outras coisas, mesmo... como cuidadora, a mãe se calhar também precisava de apoio. É verdade. A Patrícia está em casa com ele? Não. Então, Eu trabalho. Trabalha, mas deve ser muito difícil, então, conciliar uma vida profissional. É complicado. Tenho de agradecer aos meus pais, que estão reformados. Os seus pais é que ficam com ele, não é? São. E que nos levam à terapia, porque eu trabalho toda a tarde. É Olha, completamente Patrícia, impossível. eu acho que as famílias nunca estão preparadas para uma coisa destas e, sobretudo, isto depois tem aquilo que falavam ali à Associação das Raríssimas, é de facto as despesas que isto... São muitas. São muitas, não é? São muitas. Só uma pequena parte. Ele é seguido em Alcoitão, no Centro de Reabilitação de Alcoitão, mas lá não lhe dão terapia da fala. Não? Não lhe dão? Não. Não, eu não digo Não, que... da Raríssimas sugeriu, mas não dão. Ele lá frequenta e faz terapia ocupacional e fisioterapia. Terapia da fala, não. Isso aí é comparticipado, isso aí é... Sim, isso essas aí, duas sim, essa são. Que é ótimo, só que ele precisa de um trabalho diário. Não é 1 hora, 2 vezes por semana. É muito pouco. 1 hora de Ou fisioterapia. seja, nós não estamos preparados para as nossas crianças que precisam, de facto, o nosso sistema, digamos, nacional de saúde não está de todo preparado para estes cidadãos que têm direitos como os outros, não é? E que não têm as soluções necessárias para que, de facto, se desenvolvam e que não fiquem mais caros ao Estado, não é? Exatamente. Porque isto é um bocadinho bizarro, porque se não forem trabalhados, vão provavelmente custar ao Estado daqui a mais algum tempo outro tipo de cuidados. Aqui estamos a vê-lo, realmente percebe-se que há aqui uma certa... são locais de complexidade, de desenvolvidos nestas valências e, portanto... Patrícia, o que é que nos veio cá dizer? Quer mais informação, não é? Quer mais informação. Mais informação, mais apoio. Tenho tido um apoio de uma senhora que está aqui no público. A associação ajuda-me a crescer. Tem um projeto fantástico, dá ao sábado terapias aos meninos, que é terapias para todos. E tem um projeto fantástico. Tirando isso, ajudas eu não tenho de mais. Todas as outras terapias, ele faz terapia da fala, hipoterapia, pedi suíte, musicoterapia, mais fisioterapia particular. É tudo pago. Por vocês, claro. Portanto, E é muito complicado, é muito complicado. sim, há outra filha. Exato. E E uma eu tenho despesas. Eu tenho despesas como todas as outras pessoas. Claro. Tenho em acumulado as despesas do menino. Obviamente que eu passo as dificuldades de passar, o menino tem de ir às terapias. É escusado. Porque eu quero que ele seja o mais autónomo possível. Dentro das limitações dele, que eu sei que ele vai ter sempre algumas limitações, mas preciso que ele seja o mais autónomo possível, até porque eu não vou estar cá para sempre. Eu acho que isso deve também preocupá-los muito, não é? Muito. Estas crianças, há aqui uma outra informação que não demos que tem a ver com a esperança de vida, não é? Que é doutora, sabemos que estes meninos têm enfim, há aqui uma idade que é dada como a possível de longevidade, que é muito dura de ouvir para os pais. A medicina vai encontrar um caminho para prolongar este veredicto? Nós Não temos sabemos. nós temos sempre essa esperança e, efetivamente, Os meninos, em princípio, têm fazem o seu desenvolvimento até a idade adulta e depois Sim, logo se vê. a terceira década de vida costuma ser e efetivamente nós temos esperança. Atualmente não existe nada, nem podemos dizer que isso vai mudar, mas há muita coisa a ser feita do ponto de vista da edição genética e se estivermos atentos às notícias, cada vez mais aparecem ferramentas que permitem alterar o genoma, ir lá e cortar e corrigir. É possível fazer isso? Já é possível fazer durante isto. o tempo de vida de alguém que tenha uma síndrome destas, corrigir aquilo? O problema é exatamente esse. Neste momento, estas técnicas já estão a ser usadas em embriões, portanto, em que temos poucas células, em que onde é mais fácil chegar e fazer essa correção.
num ser que já está desenvolvido e para chegar às várias células é muito mais complicado. É como tirar um chip que está variado e colocar um chip com a informação correta. A tecnologia que tem sido mais usada atualmente para fazer a edição genómica é uma tecnologia que tem um nome esquisito, como quase todas as coisas em genética, que é CRISPR-Cas9, e o que faz é um mecanismo de tesoura e correção. Portanto, é cortada a região que tem a alteração, são fornecidas peças para reconstruir aquela região novamente e essa zona é reconstruída de uma forma correta. Mas lá está, o principal entrave é exatamente o que nós chamamos de delivery, é o chegar às células, é como é que chegamos às células. E para algumas células, como por exemplo doenças do olho, é relativamente mais fácil e já são usando adenovírus e outros vírus onde é mais fácil chegar. Quando falamos de um sistema nervoso, quando falamos de outras patologias... Talvez no futuro nanotecnologia, sim, essas coisas sim, todas, sim, mas o que é sim. facto é que estão a crescer e estão a aprender cada vez mais e nós temos fé mesmo na Se tiver genética. algum outro médico, hoje trouxemos a doutora Marta, que colaborou connosco, se estiver algum outro médico especializadíssimo nestas matérias a ouvir-nos, ou alguém que saiba de mais associações que tenham, que possam contribuir, ajudar, seria Apoios. com apoios para vocês. Foi esse o recado que hoje a Patrícia veio cá dar, não é? Que, de facto, vocês... Principalmente não desistir. Não desistir. Há vários pais de meninos com situações idênticas ou ainda piores, nunca desistir. Sabe, Vale Patrícia, tudo a pena. Claro, Patrícia, nós temos tido aqui muito frequentemente pais realmente com crianças em situações muito difíceis e normalmente não estão tão serenos quanto a Patrícia. Portanto, eu acho que isso deve ser muito positivo, não sei se é porque hoje veio cá e consegue estar aqui por estar assim connosco. Mas é uma mãe especial. Mas isso deve dar, isso à família toda tem que dar uma outra... envolvência, não é? A serenidade e não se perder a calma e estar à altura das circunstâncias, que eu acho que nos pais, nestas alturas, são... Vocês sim, é que são os super-heróis. Verdade. Um grande aplauso para a Patrícia, um grande aplauso para a nossa doutora Marta. Já sabe que dentro de momentos pode rever toda esta conversa no site da SIC, em www.sic.pt/queridasmanhas. Vamos até ali ao nosso público, temos que ir falar do